Não, eu negociei aqui com os organizadores mais 10 minutinhos do debate, porque começou um pouquinho mais tarde, certo? Então, eu acho que a gente tem várias perguntas que a gente vai fazer o seguinte, já também com a organizadora, estamos combinando que essas perguntas que vieram da plateia e também de mais gente do Telesaúde, a gente encaminha para a próxima mesa, que vocês vão ter possibilidade de mais debate, né? De mais falas. E aí a gente dá prioridade às pessoas que querem falar. Tinha você aí atrás e mais 2 pessoas inscritas, Lutgard e Lídia. Pode ser? E aí a gente encerra aqui. E convida os demais, exatamente. Então, quem é? As pessoas podiam se apresentar, né, quando for fazer o comentário. Boa tarde. Dá para ouvir? Meu nome é Patrícia, eu sou da Fiocruz. Eu tenho interesse particular na questão do vegetarianismo, que eu acho que é um limite, né, dessa questão que a gente não está trazendo. A princípio, eu quero lembrar que carne fraca é uma expressão que se refere a um filme que eu recomendo que todo mundo veja, chamado A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa, que fala sobre a produção de carne. Não deixei de ver esse filme. E lembrar que crise é oportunidade para falar de vegetarianismo num grupo de nutricionistas. Eu fiz muitas associações enquanto as pessoas estavam falando, e queria falar um pouco disso e trazer as minhas questões para a universidade, né? Uma das coisas que eu pensei quando estavam falando do consumo, do direito do consumidor, é o seguinte: tem um paradigma, né, que é o que eu gostaria de ultrapassar quando a gente o consumo de carne, né? E isso veio na minha cabeça, assim, quando a indústria ela trata tão mal o consumidor, foi a primeira coisa que eu pensei. Se ela objetifica a vida do animal, por que ela não vai objetificar o consumidor? Para a indústria, para o capitalismo, nós somos tudo a mesma coisa, no meu entendimento, né? Então, eu acho importante ter essa clareza quando a gente for reivindicar, porque assim como o governo está pouco se lixando quando a gente faz protesto na rua, está pouco se lixando se a gente vai viver ou morrer, contanto que a gente esteja pagando pelo produto que ele está consumindo. Eu acho que eu tenho esse sentimento muito forte. Então, assim, eu sinto dificuldade de olhar a gente, consumidor, como vítima numa situação, quando a gente faz muitas vítimas, e a gente não se percebe disso, né? Porque o consumo de carne, a violência que isso envolve é tão naturalizado que, enfim, nossa, como que a gente está sofrendo porque a carne tem papelão, né? E outras coisas mais, né? E aí, uma outra coisa que veio na minha cabeça é quando a gente fala que o consumo de carne é cultural. E outro dia eu escutei uma frase que eu achei tão bonita, que claro, a gente tem tradição de comer carne, né? Mas cultura também é aquilo que a gente escolhe passar para frente. Então, eu queria que a gente pudesse pensar sobre isso, né? O que a gente gostaria de passar para frente, né? Principalmente quando a gente está falando do que a gente considera ingrediente, mas que para muitos é a única vida que aquele indivíduo tinha, e cada animal é um indivíduo com sentimentos, com medos, com muitas características que a gente ignora, né? Por exemplo, um porquinho que o cara come no Natal, ele tinha um pai, tinha uma mãe, amava seus filhotes, um porquinho tem a inteligência de um cachorro. Ninguém sabe disso porque ninguém convive com um porquinho. Uma galinha, ela atende por nome, ela reconhece mais de 100 pessoas, enfim. Tem uma série de coisas que os animais vivem que a gente ignora quando a gente transforma eles em ingredientes, né? Outra coisa que eu acho curiosa, ela estava falando do queijo, eu fiquei me lembrando assim, que nós somos os únicos mamíferos que comemos leite depois que a gente cresce, né? Eu acho que é uma coisa para se pensar. Por que a gente tem que ser refém dessas coisas que a gente consome, com tantos problemas, e quando a gente está cada vez mais consciente que a gente é objeto de uma indústria, de uma propaganda, que não por acaso é um poderio dentro desse país, né? Até que no Brasil é o país onde mais se mata ambientalista, né? Porque está contrariando grandes interesses, né? A Friboi, por exemplo, foi patrocinadora de quase todos os partidos políticos, e ela patrocinou com bilhões os principais candidatos à presidência da República. Então, a gente tem um enfrentamento muito grande
muito além dos... Mesmo que todo mundo quisesse mudar de hábito alimentar aqui e cultura, a gente ia ter que fazer um enfrentamento forte, né? Então, em relação à questão da cultura também, eu quero lembrar que nós já mudamos a cultura outras vezes. Nós tínhamos escravidão, nós tínhamos mulheres submissas aos homens, então nós conseguimos, como a humanidade, em alguns países isso ainda resiste, mas nós já conseguimos mudar muita coisa na cultura. Então, eu não acho uma impossibilidade a gente mudar essas coisas que a gente faz hoje. E é bom lembrar também que isso tem grandes impactos ambientais. Há pesquisas que dizem que a pecuária é responsável por 20% do aquecimento global, então a gente está numa situação bastante limítrofe para evitar pensar nesse assunto, né? E aí eu queria colocar duas questões. Uma é, até onde vocês acham que... Qual é a diferença entre regular essa produção animal e regular o assassinato, que é o que a gente faz na indústria, regular o assassinato dos animais, né? E como é que a universidade poderia ajudar a trazer essa discussão de rompimento desse paradigma para outro civilizatoriamente mais evoluído, no meu entendimento, porque eu acho que a gente pode fazer isso. Então, como é que a gente pode fortalecer essa discussão no Brasil? Essa discussão já existe em muitos países de primeiro mundo, e eu acho que a gente está podendo ter uma oportunidade de trazer essa discussão para a universidade. Foi muito confuso? Espero que eu falei muita coisa. Confuso não, complexo. Mas eu vou deixar as outras pessoas fazerem seus comentários e, na verdade, acho que o que a gente pode fazer em seguida, compor a mesa completa e deixar que todo mundo faça seus comentários. Então, professora Lutgard. Mandaram me apresentar. Eu sou antropóloga aposentada aqui do antigo falecido IFCH. E eu estou vendo toda a preocupação. Em 2015, eu andei muito no Nordeste, de onde eu vim, de para onde eu volto. E lá eu tinha a sensação que ou eu estava num campo de concentração com sádicos administrando, ou era todo mundo louco brincando no circo. Porque a metade do gado do sertão do Nordeste morria de fome, e o povo ia aos políticos, e os políticos iam à direção central. E não tinha milho, porque o agronegócio tinha mandado todo para o biodiesel americano. Ponto final, o gado morre e a ralé vem para o Sudeste, morar na favela e ser traficante. Não há governo num país desse. De maneira nenhuma. E era 2015. Eu estava horrorizado com a política dessa. Quando no finzinho de 2015, eu fui para Pernambuco. E chego lá, era para um lançamento de um livro do maior memorialista do Nordeste, na cidade dele, o prefeito, o médico, o secretário de meio ambiente, era o engenheiro ambiental. E antes da fala, a gente está conversando, e eles felizes da vida, professora, nós recebemos da Secretaria de Agricultura 300 árvores, 300 arbustos. Como é a árvore que come carne, carnívoras. Recebemos 300 arbustos carnívoros, porque eles vão comer os insetos do chikungunya. Quando eles me deram o microfone, eu disse, nós estamos governados por loucos. Tudo aqui está maluco. Um médico e um engenheiro de meio ambiente vem para a Caatinga, que está se acabando, em tempo de seca, e põe árvores para comer todos os insetos, não vai sobrar uma abelha. Quem vai polinizar esta Caatinga? Bando de maluco. Isso aí, eu não queria falar mais nada. E era 2015. Quando eu vejo todo mundo horrorizado com 16 e 17, eu acho graça. Ou estavam assistindo televisão com o problema bonitinho, ou tinha alguma vantagem. Porque se estivesse andando por este país, não estava tranquilo.
Eu sou intranquila, inquieta, estou voltando para Maceió agora, vou ficar o mês de maio todo com o coração batendo, o que é que eu vou encontrar? Que a loucura atingiu. Todos os filmes que mostraram aqui, os mapas, o Nordeste é um deserto. Um bando de nordestinos no poder, né? Nordestino pobre, nordestino rico, nordestino PQP. Mas o Nordeste se acabou. E eu vi a vocação industrial da Paraíba mandar miserável para o Sudeste. Só é o que se produz. Temos o último comentário dessa mesa e a gente compõe com os demais. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Lídia, eu sou estudante de Ciências Sociais do FRJ. Talvez a minha questão ela dialogue mais com a fala da Bibi, porque, bom, ela também é cientista social, mas, na verdade, ela se estende a todas as pessoas que possam comentá-la. Tem uma coisa que me incomoda muito na minha formação, que é o fato da gente, muitas vezes, ficar discutindo certos temas só entre pessoas que falam, só entre nós, né? Pessoas que falam a mesma linguagem. E acabar não, digamos assim, fazendo com que esses saberes dialoguem e possam construir algo maior. Muitas vezes a gente acaba falando as mesmas coisas que outras pessoas já falaram há muito tempo atrás, em outras áreas, e acaba não construindo para além dos muros dos nossos institutos, né, dos nossos próprios departamentos. Então, assim, pensando todo esse sistema, né, de produção de carne, mas também pensando no sistema de produção de alimentos de forma geral, não sei se alguém poderia comentar assim, se existem espaços de construção coletiva em que esses saberes possam dialogar e eles não se tornem conhecimentos tão fragmentados como o André comentou, que é o tratamento de alimentos na legislação, né, para que a gente não fique só discutindo entre a gente e possa fazer com que esses saberes eles circulem e possam nos engrandecer também. Obrigada. Oi? Eu acho que todos os comentários, eles não são, esses últimos comentários, eles não são restritos a essa mesa, né? Então, eu acho que vou convidar a professora Inês para presidir a próxima mesa, que é completa, certo, professora Inês? Estou fazendo tudo certinho? Fica enquanto a gente vai, eu vou começando daqui, enquanto se reorganizam os assentos. Agora, a ideia é a gente convidar, né, os palestrantes, moderador, debatedor da manhã, a se juntarem aqui. A gente está desfalcados da Natália, mas contamos com a presença dos ilustres da manhã até agora, resistiram aí bravamente. Então, a gente pede que vocês voltem para cá. Eduardo, quer vir para cá? Enquanto vai sendo dada aqui a solução para os assentos, eu queria fazer alguns comentários, né? A ideia dessa mesa final é a gente pensar perspectivas, né? Várias falas que foram... todo mundo que falou até agora trouxe algum elemento, com algum componente de proposição, ou mais explícita, tipo, como o André falou, uma agência organizada de outra maneira, né, uma agência de alimentos, como outros exemplos, outros mais explícitos e outros mais implícitos. A ideia é que a gente retome essas propostas. Queria também, da parte da manhã que ficaram pendentes, passar... Está lá do outro lado da mesa? Deixa eu ver. Uma pergunta para o Luiz Carlos, essa, e essa para o Pedro. Na medida do possível, nessa rodada que nós vamos fazer agora, as perguntas que foram trazidas, né, na manhã, que não puderam ser respondidas, e aqui da tarde, cada palestrante, quando for se colocar, o moderador, o debatedor, aproveita e faz algum comentário da pergunta que lhe coube, ou dessas reflexões que foram trazidas no final da segunda mesa. Flávia, fica aqui, Flávia, você pode querer comentar também coisas, por favor. Mas o que eu queria retomar, assim, de dois elementos que a gente vem discutindo aqui hoje ao longo do dia todo, e a gente vem também refletindo sobre isso em vários coletivos
de atuação são essas duas vertentes, né, de a gente pensar como mudar estruturalmente o sistema alimentar e como repensar e ressignificar a comida na nossa vida. Esses dois elementos, eles são imprescindíveis, eles se complementam, né, e um potencializa o outro. Então, quando a gente fala assim, né, foi o lema da última Conferência Nacional de Segurança Alimentar Nacional, a comida de verdade, a gente fala, para a gente comer comida de verdade, a gente precisa saber a verdade sobre a comida, essa é uma frase que está lá no documento do CONSEA, né? E também a gente precisa perceber que comida de verdade é feita por gente de verdade, a importância da gente dar visibilidade a quem faz a comida, quem produz, quem cultiva, quem cozinha. Né? Foi trazida essa questão da comercialização, né? A gente falou muito de insumos, sementes, grandes produtores, se falou das cadeias de supermercados concentradas, né? E a importância, né, do antídoto disso, que seria uma política de abastecimento descentralizadora, né, capilarizada, que apoiasse o pequeno. Então, a gente foi tendo pistas, né, de alguns caminhos que a gente reconhece como importante, né? Queria valorizar uma coisa que a pessoa que falou, eu esqueci o nome, não sei se é Paula, que falou mais lá atrás, Patrícia? Sobre essa questão da cultura, é isso, né? A cultura é uma coisa dinâmica, né? O que a gente quer preservar e que raiz a gente quer resgatar, o que já se perdeu, que a gente quer que traga de volta, o que não se perdeu e a gente quer preservar, e o que a gente quer levar para frente. É uma coisa dinâmica. Então, a gente entender que a gente vai ser o passado das futuras gerações, né? E o que a gente quer deixar de legado, eu acho que é uma reflexão muito importante. Queria valorizar um aspecto que eu acho que pode nos nortear aqui a pensar perspectivas, que é a disputa, né? A disputa de interesse, a disputa de sentidos de vários conceitos, né? Vocês falaram aqui dois muito chave para esse debate todo, que é o conceito de qualidade e o conceito de risco. A depender de como a gente olhe esses dois conceitos, a gente caminha por caminhos antagônicos, né? Então, a importância de a gente, aí pensando a gente como universidade, entidades da sociedade civil, como que a gente prioriza, né, colocar na pauta, primeiro, dar visibilidade que são conceitos que estão em disputa, e, segundo, participar dessa disputa, né, no sentido de construir versões, narrativas sobre esses conceitos que sejam a favor da vida e do pequeno, né, e da população, da soberania alimentar, e acho que é uma coisa importante de a gente ter em mente. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante para nortear o que a gente vai pensar de desdobramentos, né, é entender que tudo o que a gente está fazendo é contra-hegemônico. Tudo a gente tem que nadar muito contra a maré. Então, não é que a gente está devagar, não é porque a gente é preguiçoso, é porque é tudo difícil mesmo, porque é feito para não ser assim como a gente quer que seja. Então, a gente precisa... A Bibi usou o termo armadilha, eu acho que é um termo muito feliz, né, de a gente ficar atento às armadilhas, porque elas são completamente naturalizadas. E a gente vai lidando com elas como se esse fosse a única forma da coisa funcionar. E aquilo funciona assim porque alguém fez funcionar assim, né? Então, isso é uma coisa muito importante que eu acho que também pode nos nortear essa ideia da contra-hegemonia. Queria trazer uma boa notícia, né? Esqueci o nome da menina que falou agora no final, sua Lídia. Um espaço fundamental coletivo, né, não só de partilhamento, mas de construção e de incidência política, é o CONSEA Nacional, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que até ontem teve sua composição reformulada, né, estava no prazo do mandato anterior acabar, e a gente ficou meses sem que os novos conselheiros fossem nomeados. E existia um medo muito grande de que o CONSEA não fosse constituído, existisse só no papel, não existisse de fato. Ontem saiu publicado, né, a composição da nova gestão. Isso significa que agora a briga mudou, não é para o CONSEA existir, agora é como que ele vai conseguir ter a força para incidir politicamente. Mas esse é um espaço privilegiado para a gente influenciar, né? E acho que uma coisa importante também de a gente trazer aqui para pensar em desdobramentos e caminhos, né, quando a gente falou bastante aí de agenda regulatória, a questão regulatória, a gente vê que tem, né, o lado que a gente quer fortalecer medidas que coíbam, a Ana Paula trouxe isso, coíbam as práticas atrozes, né, avassaladoras do grande, e a gente quer ação regulatória que proteja o pequeno, que valorize o pequeno, que resgate o pequeno. A questão não é que o grande não quer nenhuma regulação, ele quer regulação que o favoreça, e a gente tem que atuar sobre isso. E uma coisa que tem sido muito falada, que eu acho que a gente cabe perfeitamente para esse debate sobre sistema alimentar, é a questão da privatização da democracia, né? Os espaços de tomada de decisão, de disputa de poder, de decisão que deveriam ser mais coletivos e que a população deveria influenciar, estão completamente corrompidos.
comprados. É o setor privado influenciando a tomada de decisão do poder público, que deveria ser em favor do bem comum, deveria atuar em favor do bem comum. Então, como pensar... Aí são provocações que eu estou trazendo para a gente pensar assim, caminhos nessa agenda complexa. A gente, além, eu falei, né, mencionei o que o André trouxe em relação à agência de alimentos, né? A Ana Paula falou, enviar o relatório para o legislativo, desde medidas objetivas, assim, enviar o relatório para o legislativo, né? A questão da agência de alimentos, que é uma empreitada aí enorme, né? Bibi falou em espaços participativos de avaliação, análise e gerenciamento de riscos, né? A gente viu aqui algumas entidades, né? O IDEC teve um espaço privilegiado por motivos óbvios nesse debate. A gente tem aqui 3 entidades, né? A Abrasco, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e o IDEC, copromotores desse evento, né? A importância de vocês, todo mundo, como cidadãos, se associarem a essas entidades, apoiarem esse trabalho coletivo que as entidades fazem. Seria uma outra ação de desdobramento imediato. E queria fazer uma propaganda, antes de passar para os palestrantes fazerem sua rodada final, que, não sei se vocês sabem, é um evento que acontece todo ano aqui no Rio, que é um mutirão de colheita de caqui, junto com os pequenos agricultores na zona oeste da cidade. É o Tira Caqui. Vai acontecer dia 21, todo dia 21 de abril, todo ano, tem esse mutirão de colheita de caqui e de almoço coletivo e de atividades culturais. Quem tiver interesse em participar do Tira Caqui, pode me procurar depois, que eu passo o contato, como é que vocês se inserem. Mas é uma medida muito interessante, assim, é uma ação que vocês podem fazer logo, logo, essa semana ainda, de convivência, né, com essa agricultura urbana que acontece aqui no Rio e que é invisível para a maioria dos cidadãos cariocas, né? Então, se a gente sai termina esse seminário pensando, né, na missão dessa... Alguém falou, né, o que a universidade pode fazer, né? Você falou, o que a universidade pode ajudar? Outra pessoa também falou, o que a universidade pode fazer para mudança de cultura? A gente tem esses 3 pilares que são indissociáveis, né? A formação, a produção do conhecimento e a inserção social. E aí o debate a pergunta que eu deixaria no ar para a gente responder é essa: a gente pensa que inserção social é incidência política sobre a realidade, né? Pensando agora nessa casa que está aqui promovendo esse debate, né? As entidades que estão junto aqui promovendo esse debate. Como que a gente leva de desafios e de perspectivas e de janelas de oportunidade em relação à formação, produção de conhecimento e inserção social nesse debate tão amplo? Quer dizer, o que a gente pode deixar como uma ideia-chave de uma prioridade para a gente perseguir imediatamente, né? Se você tivesse que deixar uma mensagem central para essa moçada, qual que é a mensagem central? Isso como ideia final da fala de vocês. A gente vai fazer agora uma rodada de comentários e já é o comentário final, tá certo?